A holding, ela é uma pessoa jurídica que você cria e, através desse veículo, desse instrumento que é a pessoa jurídica, você vai fazer todo um planejamento patrimonial, toda uma organização patrimonial, todo um planejamento sucessório. Mas ele começa, efetivamente, quando você abre a empresa e integraliza capital. E nesse primeiro passo, já tem aí umas discussões que são, por exemplo, diferentes no Rio como em Minas. Como é que funciona em Minas essa questão da integralização do capital assim que você cria a holding familiar aí? Bom, começando, Alex, eu acho que a gente tem que especificar até um pouco mais. Essa é uma diferença que eu acho que ela vai além do estado de Minas e Rio. Ela vai muito da cidade. Por quê? Porque na integralização de capital, do capital social, quando você vai integralizar uma empresa, o capital de uma empresa com imóveis ou com dinheiro e tudo, mas, na verdade, voltado para imóveis, existe uma isenção de ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é o imposto que a prefeitura cobra sobre transmissão intervivos, ou seja, sobre transmissão entre vivos. Você vai vender um imóvel, por exemplo, você vai ter que pagar o ITBI. E esse imposto ele é municipal. Só que o que acontece? Na integralização de capital social, quando você passa, e nessa integralização você efetivamente tira o bem que está em seu nome e passa ele para a propriedade da empresa, dessa pessoa jurídica que a gente criou, essa holding, essa forma que você quiser chamar, essa pessoa jurídica que a gente cria para fazer o planejamento patrimonial. Você transmite esse imóvel para o nome da empresa. Só que, constitucionalmente, essa integralização ela tem isenção de ITBI. Você não paga ITBI nisso, porque a Constituição assim diz. A não ser que você exerça aí atividade, vai exercer atividade imobiliária, o que não é o nosso caso, que cria essa empresa para fins de planejamento patrimonial da família. Só que o que acontece? E por que eu imagino que você tenha trazido essa questão aqui? Cada prefeitura, infelizmente, tem adotado um procedimento diferente. Tudo por causa de uma decisão do STF, que gerou o tema 796 mesmo, salvo engano, aqui nós estamos fazendo de supetão, e esse tema 796 do STF, ele disse o seguinte, ele diz que ele fala assim, eu estou sem o texto aqui de cabeça, mas ele diz o seguinte, ele manda cobrar sobre a diferença do valor integralizado e o valor do bem. É isso que ele fala nesse tema. Só que eu costumo dizer, Alex, que algumas prefeituras, não aí no Rio, né? Algumas prefeituras estão tendo uma interpretação perversa desse tema. Exatamente. Aqui no Rio isso não acontece por enquanto, né? O pessoal não cresceu ainda. Isso. Aqui em Belo Horizonte eles estão cobrando, sim, sobre essa diferença, mas por que eu falo que isso é uma interpretação perversa? Desculpa. Porque se você pegar a decisão do STF, o que aconteceu ali no caso? Sendo bem simples aqui, não vou entrar em nada específico. As pessoas integralizaram um capital social, eles pegaram um bem que na declaração de imposto de renda estava declarado, salvo engano, por 200 ou 300 mil, e integralizaram 10 mil reais. Então, o que o STF falou? O STF chegou e falou o seguinte, não, você vai ter isenção só sobre os 10 mil reais. Você não vai ter isenção sobre essa diferença. Aí o que as prefeituras estão pegando e fazendo uma interpretação perversa, que eu chamo? Eles estão pegando e falando o seguinte, não, então aqui nós vamos avaliar o imóvel, eu vou pegar o valor de mercado desse imóvel, e se você integralizar pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda, eu vou te cobrar a diferença. E é interessante, Alex, a gente pega uma decisão aqui, pelo menos da Prefeitura de Belo Horizonte, uma decisão acerca da integralização de TBI, você vai lendo a decisão, e a decisão é toda favorável à isenção, conforme prevê a Constituição. De acordo, tem isenção, vem com a Constituição, tem isenção. Lá no finalzinho, nota de rodapé, eles escrevem assim, no entanto, de acordo com o tema 796 do STF, cobra o ITBI sobre a diferença entre a declaração de imposto de renda, que é o valor que a gente coloca, e o valor de mercado. Ou seja, eles não têm uma fundamentação. Eles simplesmente colocam isso. E o engraçado é que, como você falou, a decisão não fala sobre isso. Ele fala quando o cara ele pega o bem dele que está no imposto de renda a 200 mil, integraliza a 10 e bota 190 como
age na emissão de cotas ou uma coisa do gênero, ele fala para tributar isso, ou seja, ele respeita o valor da declaração de imposto de renda. Em nenhum momento fala que é valor de mercado ou valor venal. Isso é uma interpretação das prefeituras, que graças a Deus ainda não chegou no Rio, né? Mas já está em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, que é o sofrimento aí de quem está fazendo a holding. Pode falar, pode continuar. Se eu puder puxar um gancho aqui, e eu gosto sempre de deixar claro por que eu falo que é uma interpretação perversa, por que eu acho que isso é ilegal. Porque o direito de integralizar pelo valor da declaração de imposto de renda está previsto na lei de imposto de renda. Exatamente. Você sabe disso, você pode, lá fala que é uma opção do contribuinte integralizar o imóvel pelo valor de mercado ou pelo valor declarado na declaração de imposto de renda. Isso. Então, quando as prefeituras fazem isso, elas estão tomando essa decisão do contribuinte. Isso é completamente perverso e a gente tem que lutar contra isso aí. E aí a gente acaba criando, por isso que a gente falou no início que a holding familiar é um instrumento que pode ser apresentado de diversas formas. Aí em Minas ele tem uma forma mais, digamos assim, padrão, que a gente ainda já vai chegar nela, mas até para o nosso ouvinte continuar a entender.